Paz do Senhor a todos. Eu sou a Tainá, venho de Roma. Eu moro lá com os meus pais, onde nós temos um ministério. Já vou avisando que minha primeira língua é italiana, então vai ter um pouco de dificuldade em falar em português. Mas se Deus me trouxe aqui é por um propósito e eu creio que Ele vai me capacitar, amém? Obrigada, pastores, pela oportunidade. É um prazer imenso para mim e um sonho realizado. Porque Deus sabe o quanto eu amo Londres e, assim, nunca na minha vida eu teria imaginado que eu estaria hoje aqui em Londres pregando. Meus ouvidos ouviram aquilo. E eu tenho vivido essa palavra na minha vida. Então eu convido agora a fecharmos nossos olhos e pedir para que Deus venha falar conosco. Senhor, nesse momento, meu Pai, nessa tarde, Senhor, eu venho na Tua frente, meu Pai. Te consagro minha vida, consagro a vida de cada pessoa que está aqui hoje, meu Pai. Senhor, abre nossos corações, Senhor, para que Tu entre, meu Pai, e fale conosco. Que cada palavra que sair da minha boca hoje, Senhor, não venha a ser minha, não venha a ser palavras da Tainá, mas venha a ser palavra vinda de Ti, meu Pai. Porque, Senhor, eu sei que por mim mesma eu não posso nada, por mim mesma eu não sei nada, mas é o Teu Espírito Santo em mim, meu Pai. Senhor, então eu te peço que o Teu fluir venha acontecer nesse lugar, que o Teu fogo venha descer nesse lugar e que o Teu reino venha se estabelecer nesse lugar, Senhor. E que Tua presença, Senhor, venha ser constante nesse lugar, Senhor. Que nós venhamos a sentir, Senhor, a Tua presença nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Amém? Então, eu sou a Tainá, venho de Roma. Meus pais têm um ministério lá, chamado Família em Cristo. Hoje temos também as meninas lá da igreja que vieram. Infelizmente, minha mãe não pôde estar aqui, porque ela teve que ficar no Brasil. E Deus me mandou. Amém? E é um tema que mexe muito comigo e esses tempos, desses últimos meses, assim, Deus tem ministrado muito no meu coração o que é ser templo do Espírito Santo e como é verdadeiramente viver o amor do Espírito Santo nas nossas vidas. Como nós, como cristãos, devemos ser, qual deve ser o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso modo de viver. Amém? Então, ser templo é muito mais além daquilo que nós possamos imaginar. É muito mais profundo, porque muitas vezes é tão comum falar, eu sou o templo do Espírito Santo, Jesus mora em mim. Não, é uma coisa que, desde quando a gente é pequenininho, a gente escuta, Jesus mora no meu coração. Mas o problema é que, no mundo de hoje, no século que nós vivemos, tudo ficou muito fútil, né? Os princípios vão se invertendo, não tem mais aquela seriedade, não tem mais aquele compromisso, não tem mais aquele temor. Ontem eu estava falando com o pastor que isso mexe muito comigo, não ver que essa falta de temor, né, da igreja perante Cristo. Então, primeiramente, nós devemos entender o que é ser templo. Ser é muito importante. É uma responsabilidade que Deus nos deu, que é muito importante e vai muito além daquilo. Não basta somente vir para a igreja, não basta somente levantar nossas mãos e falar, Deus, Tu és grande, mas se a gente não viver uma vida em santidade, se a gente não viver uma vida em compromisso, se nós não vivermos uma vida de testemunho, porque não adianta falar, mas não viver uma vida de testemunho. A geração de hoje não precisa somente de ouvir falar, precisa de atitude. Amém? E nós, como filhos de Deus, nós fomos chamados para fazer a diferença na nação onde nós estamos. Muitos aqui são brasileiros, nós viemos para cá, para a Europa, para, claro, conseguir uma vida e tudo mais, mas o mais importante é para fazer a diferença e para que as pessoas vejam em nós quem é o Espírito Santo, amém? Então, eu convido os irmãos a abrirem em 1 Coríntios 3, capítulo 16,
que fala assim: vocês percebem que são o templo de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? Quem destruir o templo de Deus não ficará impune. Estejam certos disso. O templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo. Amém? Então, esse versículo fala muita coisa. Nós somos templo de Deus, o templo de Deus é sagrado, e quem não cuida bem desse templo será punido. Amém? Então, eu quero convidar vocês a refletirem no fato de qual é importante ser templo de Deus. Amém? Templo, o que é um templo? Um templo é um lugar onde, na história e tudo mais, né? É um lugar onde tem adoração, onde tem sacrifícios, onde tem compromisso, onde tem santidade, tem pessoas exemplares, não é? É um lugar onde a presença de um ente superior é constante, não é? Isso é um templo físico, é um templo que a gente sempre ouviu falar. Então, se o templo é um lugar de compromisso, um lugar de constância, um lugar de viver o amor, o lugar onde a presença de um ente superior é constante, quer dizer que na nossa vida tem que ter santidade, tem que ter compromisso e a presença de Deus tem que ser constante. E o desejo de procurar essa presença tem que ser constante. Cada vez que nós venhamos a ser chamados e temos a oportunidade de adorar a Deus, nós devemos nos alegrar. Amém? Mesmo que, no dia de hoje, é difícil, muitas vezes, arrumar um tempo, né? E eu falo que eu sou jovem. É uma coisa que é difícil, às vezes, parar tudo que eu estou fazendo e tal, para estar na presença de Deus. Mas eu vi que não adianta você fazer tantas coisas, mas a presença de Deus não está constantemente na própria vida. Então, do momento que nós fizemos a oração, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e Senhor Salvador da minha vida, amém? Nós entregamos nossas vidas a Ele, ok? E quando nós entregamos nossa vida a Ele, nós começamos a entender qual é o propósito da morte dele lá na cruz, porque ele desceu, porque ele morreu lá, justo. Começamos a entender. Então, do momento que nós começamos a entender isso, a gente passa a ter uma comunhão com Deus. Nós não podemos ser templo do Espírito Santo se não existe uma comunhão com Ele. Nunca você vai confiar em uma pessoa se você não chega para ela e não conversa com ela. Nunca você vai confiar em uma pessoa se você não tem comunhão com ela, justo? Então, é a mesma coisa com Deus. Muitas vezes a gente complica o evangelho, né? A gente fala, ai meu Deus, é tão difícil. Porque às vezes parece ser tão difícil, mas no final é ter uma comunhão. É chegar aos pés dele e falar o quanto nós o amamos, o quanto nós precisamos dele. É ter a consciência e a capacidade de entender que a presença dele na nossa vida é primordial, que sem ele nós não podemos fazer nada, sem ele nós não podemos ser nada. Porque quando acreditar nas coisas certas é aquilo que constrói quem somos. Nós sabemos quem é uma pessoa. Às vezes nem precisa conversar com ela, mas se nós conhecemos quais são os ideais dela, quais são os princípios dela, ou quais são as crenças dela, nós podemos ter uma ideia de quem é essa pessoa. Então, crer nas coisas justas te define por completo. Então, crer em Jesus Cristo tem que te definir por completo. E é uma coisa tão grande, uma responsabilidade tão grande, que nós estamos, cada pessoa, do momento que a gente fala, eu sou cristão, eu amo Jesus, as pessoas têm que ver Jesus em nós. Amém? É uma coisa que hoje em dia eu vejo
eu passei por momentos que eu falava só, eu sou cristão. Eu acredito em Deus, mas eu não vivia. E eu via como era diferente meu relacionamento com todas as pessoas, porque eu falava, meu Deus, eu falo que eu sou cristão, que eu acredito em Deus, que eu sou templo do Espírito Santo, mas eu não vivo, as pessoas não veem diferença em mim. Minha vida é uma vida normal, não tem, é uma vida tão sem graça, né? Mesmo eu falando que eu sou filha de pastor, então todo mundo pensa, ai meu Deus, filha de pastor tem que ser, né? Não pode ter nenhuma falhinha assim, né? Mas do momento que eu passei por esses processos assim e vi, eu falei, cara, tá na presença de Deus é muito além do que falar somente, eu sou cristão, eu acredito em Deus. É viver. Então eu convido a vocês hoje a pensarem o que é viver no Espírito Santo, em Jesus. O que é viver Jesus, ok? Porque nós devemos estar nele. Para sermos templo do Espírito Santo, nosso fundamento tem que ser Jesus. A nossa base tem que ser Jesus. Porque não adianta você dar um nome para o templo, falar, eu sou templo do Espírito Santo, mas minha base não está nele, então não tem lógica. Então, é uma coisa séria falar, eu sou templo do Espírito Santo. E aquilo que Deus colocou no meu coração vamos estar atentos àquilo que nós falamos. Vamos ter a consciência de quão importante é ser. Não é somente falar, é fazer a diferença. É testemunho. Nós somos testemunho vivos. Nós fomos chamados para ser a manifestação da natureza divina de Cristo nessa terra. É uma responsabilidade tão grande que vai além dos nossos desejos, que vai além das nossas vontades, porque nós não estamos carregando uma reputação nossa. Nós estamos carregando uma reputação de um Deus perfeito. E como mínimo, nós devemos tentar chegar nessa perfeição. Como humanos, nós somos falhos, nós vamos errar, nós vamos sempre pecar. Mas se nós que falamos que nós somos filhos de Deus, nós carregamos uma reputação que não é somente nossa. Então nós não podemos ser pessoas egoístas, pessoas que pensam somente em nós. Porque nós conhecemos a verdade. E do momento que nós conhecemos a verdade, nós temos uma responsabilidade. E como pessoas adultas, nós sabemos que responsabilidades são para ser cumpridas. Justo? Então vamos cumprir a responsabilidade de ser testemunho vivo, de um Deus vivo, de um Deus que não está morto, de um Deus que não veio e só voltou e agora não tem mais nenhum contato com nós. Deus está presente em cada detalhe. Nesse momento Deus está aqui. Só o fato de nós levantarmos da nossa cama, cara, isso é uma coisa tão grande que eu Deus tem me mostrado assim que eu falo, meu Deus do céu, como é grande tudo isso, essa responsabilidade. Então, ser templo é ser, é viver, é estar, é ter compromisso com Deus, é ser santo, ser separado, ser único. Aleluia. Amém? Nós devemos ser únicos. Não importa quais são os costumes do mundo, não importa quais são as modas do mundo, isso tudo vai passar. O que verdadeiramente importa é a nossa comunhão com Ele. E eu creio que não existe nada nesse mundo que seja melhor do que estar nele, do que estar... Gente, hoje à tarde eu estava orando e eu sentia tanta presença do Espírito Santo, tanta presença de Deus, e eu falava, Deus, Tu é tão bom, mas tão bom, que nem tem como falar. E assim, viver essa comunhão, viver essa amizade, viver esse amor,
Gente, é maravilhoso. Então, vamos ter consciência de quem somos nele. Qual é o nosso propósito nessa terra? Porque ele veio, porque ele morreu por nós. Ele virou uma coisa tão normal falar, Jesus morreu por mim, que o verdadeiro sentido da morte dele virou uma coisa tão superficial, tão fútil, que isso é uma coisa horrível. O amor de Deus é tão profundo. Eu estava lendo em um livro que o amor de Deus é tão profundo que é como um oceano. Não basta você só ficar na superfície. Você tem que ir sempre mais profundo, sempre mais profundo, sempre mais profundo. Só assim podemos viver quem é Jesus. Só assim as pessoas vão começar a ver quem somos em Jesus e quem somos, nós quem somos nesse mundo. Melhorar o mundo não é somente, eu fecho a água quando eu escovo o dente. Não é somente isso. Queremos melhorar o mundo? Vamos começar a ver quem somos. Amém? Vamos ver quem somos dentro de nós. O que nós estamos fazendo para melhorar? Amém? O que nós estamos fazendo com a reputação de Jesus? Isso é uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração. Em João 17, Jesus orou por nós. A gente pode ver a oração de Jesus por nós. E o desejo de Jesus é que nós venhamos a estar no lugar onde Ele está, perto do Pai. Gente, nós somos assim privilegiados, mas assim privilegiados que vocês não têm noção. É uma coisa tão maravilhosa que se a gente devemos verdadeiramente entender tudo aquilo que Ele fez por nós. Não foi simplesmente vir para a terra, morrer e ressuscitar e ir para o céu. Teve um processo. Amém? E assim como o pastor falou ontem, viver aqui uma vida em santidade pode ser difícil, mas não é impossível. Jesus veio, Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele teve todas as tentações que nós temos. Ele viveu uma vida como nós. Não é que Jesus era um extraterrestre. Ele viveu tudo o que nós passamos. Momentos de tristezas, momentos de alegria, momentos de dor. Mas mesmo assim Ele conseguiu ser santo. Então, vamos analisar a nós mesmos e entender que a nossa responsabilidade é manifestar a natureza divina de Deus nessa terra. É isso que Ele fala em João 17. Amém? Quando Ele ora por nós. E sem pensar, a gente deveria já se tocar que somos tão abençoados que Jesus orou por nós, por cada um que está aqui hoje. Ele orou por nós. Ele falou assim, que o desejo dele era que nós venhamos a estar com Ele onde Ele está e que nós venhamos a ser um com Ele, como Ele é um com o Pai. É uma relação, é uma comunhão. Um relacionamento não pode ir adiante só se uma pessoa luta por ele. É a mesma coisa na nossa vida com Deus. Não pode ser ativa somente se é Deus que fez todo o sacrifício. Requer renúncia, requer sacrifício, requer um pouco, ai Deus, Tu faz tudo que eu não quero, né? Às vezes a gente pensa, por exemplo, teve 2 anos atrás, eu estava aconteceu várias coisas assim na minha vida, e eu estava muito fria, assim. Aí ia para a igreja só para ir mesmo, porque tinha que ir, e eu não estava mais sentindo nada, assim. Eu nunca me desviei, nunca fui para fora, nunca fui viver o mundo, mas é a mesma coisa, eu vivi aquilo. Ir para a igreja só por ir, só para
ter uma reputação, a imagem, a filha do pastor foi para a igreja, tudo bem. Não é isso. Aí, Deus falou para minha mãe para me mandar no Brasil, lá no Mevan do Brasil. E eu não queria ir. Tipo, eu queria ir para o Brasil, ficar lá em casa, no Rio, e só. E aí minha mãe me mandou para lá, né? Ela não conhecia ninguém. Tipo, só conhecia um pastor, então ela é bem louca mesmo. E fiquei lá 1 mês e 2 semanas. Gente, Deus é muito perfeito. Porque mesmo eu não querendo estar ali, né? Ele me mudou de uma maneira tão, tipo, grandiosa, assim, que eu voltei outra pessoa. Então, assim, muitas vezes Deus vai fazer coisas em nossas vidas que a gente não vai entender naquele momento. Mas no futuro a gente vai entender. E eu agradeço muito a Deus em tudo que Ele fez na minha vida. E porque em todos esses processos que nós vivemos nas nossas vidas, são processos que vão nos ajudar a ser templo. Amém? Mesmo que agora tu possa estar passando por um momento difícil, agora tu não pode ser que tu não tá entendendo o momento, mas isso vai te ensinar a ser templo. Amém? Então, ser templo requer santidade. Então, na Bíblia está escrito que nós não podemos fazer nada que profane o nome de Deus. Amém? Isso é sério. O nosso testemunho determina quem somos. E muitas vezes o nosso testemunho pode salvar outra pessoa. Se uma pessoa vê que nós temos uma vida santa, uma vida separada, uma vida justa, a pessoa pode vir em nós, né, e falar o problema dela, e nós vamos ter a capacidade de ajudá-la. Certo? Isso mesmo é ser templo. Ajudar o próximo. Porque templo é um lugar de cura. A igreja é um lugar de cura. E nós somos instrumentos de Deus para que a cura venha chegar na vida de muitas pessoas. Você é um instrumento de Deus para que muitas pessoas venham conhecer quem é Jesus realmente. Então, assim, teu testemunho é muito importante. A tua vida é muito importante. O teu modo de viver é muito importante. O teu modo de falar é muito importante. O teu modo de vestir é muito importante. Tudo é muito importante. Porque, como eu falei, nós não estamos somente carregando a nossa reputação. Nós estamos carregando um Deus vivo. Um Deus justo. Um Deus santo. Um Deus perfeito. Um Deus que não falha. Amém? E um templo tem que ter adoração, busca. Em Deuteronômio 12:4 diz assim: não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses. Esse versículo chamou muito a minha atenção. Porque fala assim, que nós não podemos adorar o nosso Deus como o mundo adora os deuses dele. Justo? Então, tipo, gente, adoração não é somente cantar, não é somente levantar a mão. Adoração é sentir a presença de Deus. Adoração é em tudo que nós fazemos, tem que ser adoração a Ele. Amém? Nosso trabalho é uma adoração a Deus. Porque nós estamos fazendo, se nós fazemos nosso trabalho bem, a gente está honrando Deus. Porque foi Ele que nos deu o trabalho. Na escola é a mesma coisa. Então, tudo é adoração. E adoração é entrega. Nós devemos entregar nossa vida completamente a Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos uma aliança. Fizemos uma promessa. E Deus fala na Bíblia que nós não podemos... Se nós prometemos uma coisa a Ele, nós devemos cumprir. Se não estamos mentindo. Então, se do momento que a gente entregou nossa vida a Ele, nós fizemos uma promessa, então nós devemos cumprir essa promessa. Amém? Então, é entregar completamente tudo que há em você, você tem que entregar. Teus filhos, tua casa, teu trabalho, tua carreira, tudo tem que ser entregue a Deus. Amém?
Porque viver uma vida de adoração é uma vida de entrega. Quando você está na presença do Espírito Santo, você se entrega completamente, que você não consegue nem segurar o choro. Tipo, é uma coisa tão incrível que tu vê assim: meu Deus, eu dependo completamente de Ti. Nós devemos depender completamente de Deus. Vão acontecer situações nas nossas vidas que nós vamos aprender que a dependência de Deus é fundamental para sermos templo. Amém? Então, vamos rever o nosso modo de pensar. O que é adoração? Adoração não é somente cantar. Cantar é muito fácil. Ontem o pastor estava pregando e falando sobre música, né? E se nós não estamos dando adoração a Deus, para quem nós estamos dando? Se nós viemos na igreja somente para cantar e levantar nossa mão, assim, tanto para fazer aparência, para que serve isso? Adoração é se entregar completamente a Ele. Aleluia. Ser dependente dEle em tudo. E fazer com amor. Porque sem amor, nada vale. Sem amor, nada serve. Então, se entregar, confiar, ter compromisso, tem que ser tudo com amor. Porque Ele veio nessa terra, morreu por nós. Mas não foi somente o ato de morrer. Foi um ato de amor. Em tudo que nós vivemos, cada detalhe da natureza, em tudo, nós podemos ver o amor de Deus presente em tudo. Então, ser templo do Espírito Santo é amar. É amar o próximo como a nós mesmos. É amar Deus, principalmente, acima de tudo. É viver uma vida de amor. Amém? E em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito Filho, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. É um versículo muito comum, mas é um versículo que como fala? Ixi, fugiu. É um versículo que como se diz? Abrange como deve ser a nossa vida cristã. Amém? Nossa vida cristã deve ser uma vida de fé, uma vida de entrega e uma vida de amor. Amém? Então, ser templo é ser tudo isso. Então, vamos analisar como nós temos vivido nossas vidas e vamos pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós falamos, Deus, falamos para as pessoas, sou templo do Espírito Santo, Jesus vive em mim. Não é só falar, é viver. Amém? É viver todos os dias, nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos tristes. É viver, é ser templo. Amém? Então, eu convido as pessoas para levantar. Queria fazer uma oração. Então, eu convido os irmãos a refletir sobre o conceito de ser templo. Amém? Em tudo, gente, é uma coisa muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. É uma coisa muito importante ser templo. E eu vou falar de novo, não é somente falar, é viver. Porque nós estamos carregando um Deus vivo dentro de nós. Um Deus que faz milagres, um Deus que está presente em cada momento das nossas vidas. Um Deus que muda vidas. Então, nosso testemunho, nosso estilo de vida, não é somente para nós mesmos. Nós fomos chamados para ir e pregar para cada nação quem é Jesus, para que todos os povos venham se prostrar. E isso é uma coisa que a igreja tem falhado muito, né?
Às vezes a igreja só está, nós mesmos, só está buscando glória própria, né? E tem muita pessoa ali fora, acho que até a 1 quilômetro de distância daqui, que pode estar sofrendo, que pode estar passando por momentos difíceis, mas não tem ninguém com testemunho para ir lá e ajudar. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que só vir na igreja, do que só levantar nossas mãos, do que só falar, eu acredito em Deus. Amém? Então, vamos fechar nossos olhos e vamos analisar nós mesmos, como nós temos vivido, como temos vivido a nossa vida com Deus, como está a nossa comunhão com Deus. Se estamos seguindo princípios ou só estamos assim, indo para a igreja tanto por ir. É muito importante ser templo. Vai muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai. Venhamos, Senhor, na Tua presença, diante de Ti. Quebrantamos nossos corações, meu Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Ensina-nos a ser templo, Senhor. Nos dá força para sermos templo. Nos capacita, Senhor, cada dia, meu Pai. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está aqui hoje, meu Pai. Senhor, que essas palavras, Senhor, que saíram, Senhor, da minha boca, Senhor, venham entrar no coração deles, Senhor, e venham fazer morada, meu Pai. Senhor, que nós venhamos até a consciência de qual é importante é ser Teus filhos, Senhor. De qual é importante é mergulhar no Teu amor cada dia, Senhor. Nós queremos ser cheios de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós queremos, Senhor, que a Tua presença seja constante na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor, porque nós precisamos de Ti, meu Pai. Sem Ti nós não podemos nada, meu Pai. E, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que Tens feito, tudo aquilo que Tu irá fazer, meu Pai. Senhor, nós Te agradecemos por esse momento, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que esse momento venha a ser só o começo, Senhor, de uma vida eterna contigo. Porque nós sabemos que a nossa vida eterna começou do momento que nós falamos: sim, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, viver a eternidade é viver o agora. E o nosso presente nós queremos viver contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver e sentir, Senhor, a Tua presença, meu Pai. Ensina-nos a Te adorar. Ensina-nos, Senhor, a nos entregar completamente a Ti. Senhor, ensina-nos a depender completamente de Ti, Senhor. Porque só Tu és Deus. Só Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Abre a Tua boca nesse momento. Comece a glorificar, comece a orar, comece a entregar a tua vida a Ele. Comece a dizer a Ele o quanto tu o ama. Cantara balabacheia, cantarás, cantarás, cantara balabacheia, cantarás. Senhor, que o Teu reino venha descer nesse lugar, Senhor. Que o Teu reino venha se estabelecer nesse lugar, meu Pai. Senhor, traz a Tua cura, o Teu mover, o Teu fluir, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti. Tu és santo, Senhor. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, Senhor. Porque só Tu és digno, Senhor. Cantarás, 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 cantarás. Senhor, Tu és santo, 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 santo. Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, meu Pai. Comece a buscar o Senhor. Abre a tua boca e comece a glorificar o Senhor. Comece a buscar a presença dEle. Comece a sentir a presença dEle, porque Ele está aqui nesse momento. Senhor, Tu és santo, 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 santo. Aleluia, Jesus, Te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai.
Ficamos, Senhor, agradecidas, Senhor, por ver, Pai, o Senhor usando, Senhor, essa geração, Pai, essa nova geração se levantando, Senhor. Jovens, Pai, jovens que amam a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar, Pai, sermos referência, Senhor, para essas jovens, para esses jovens, Pai, que eles possam olhar para nós, Senhor, como exemplo, Senhor, que nós possamos ser o Seu templo na terra, Senhor, porque a Tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós, Ele habita em você, aleluia, aleluia, Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a sermos templos do Espírito Santo. Templos, vários templos estão aqui, Senhor. Aleluia, nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos mais uma vez louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Agradecer ao Senhor pela vida da Tainá, amém? Quantos anos, Tainá? 19 anos. Que nós possamos ser referência para esses jovens que estão se levantando, amém? Muitas das vezes eles olham para quem? Para nós, porque eles precisam de homens e mulheres de Deus que realmente vivem a palavra de Deus, amém? Muitas das vezes nós cremos que Jesus pode curar um câncer, que Jesus pode curar uma doença, que Jesus pode prosperar a sua vida, que Jesus pode salvar um jovem das drogas, mas nós não cremos, às vezes, numa restauração de uma família. Amém? Nós que somos mulheres, nós temos que entender que nós somos edificadoras. Amém? Nós necessitamos cuidar da nossa casa, proteger a nossa família, proteger os nossos filhos, cuidar do nosso esposo. Porque muitas das vezes nós vemos casamentos destruídos, mas por quê? Porque nós não vigiamos. Amém? Hoje nós abrangemos várias coisas aqui, né? Tanto a parte de saúde, nós precisamos resguardar a nossa casa. Muitas das vezes, nós mulheres, nós nos aprofundamos em tantas coisas, esquecemos do nosso marido. Aí, quando nós vemos, eles estão indo embora. Amém? Ou até mesmo, quando nós temos um esposo que não é cristão, a Bíblia diz que a mulher santifica o marido. Amém? Então, em vez de você reclamar do seu esposo, ou de você piorar a situação, seja edificadora, santifique a sua casa, santifique os seus filhos, santifique o seu esposo com as suas orações, seja humilde, seja virtuosa, amém? Nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é santo, ele vai habitar em lugar onde existe santidade. Nós precisamos da santidade de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aleluia, eu queria convidar você para abrir o seu coração nessa noite. E assim como o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 6, que nós possamos orar ao nosso Senhor com as nossas canções nesse momento, apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor, de adoração e de louvor. Aleluia, Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa os céus descer na terra como é nos céus.
ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, teu reino, buscamos, sua vontade seja feita. Diga na terra como é no céu. Diga pra ele: deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Rasgue o seu coração e cante. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga pra ele, peça. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre nós hoje aqui, Senhor. Sobre essa igreja, sobre este povo, Deus. Sobre a cidade de Londres, sobre a Inglaterra, Senhor. Diga pra ele: deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa o céu descer. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre os nossos corações nessa noite. Não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que nós entramos por essas portas, Senhor. Oh, eis aqui o templo do Senhor. Dê a Ele a honra e a glória. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu, quero ouvir, o poder é a glória pra sempre. Amém. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amém. Diga pra ele: vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Vem sobre os nossos corações. Reaviva corações aqui nessa noite. Oh, porque há muitos entre nós que têm a aparência de que vive, mas está morto. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo do meio dos mortos vos fará levantar nessa noite. Aleluia. O mesmo Espírito que está aqui nesse lugar vai fazer de você, a partir de hoje, o templo e a morada do Altíssimo. Aleluia. Quantos recebem essa palavra, levante as suas mãos e glorifique ao Deus do céu. E diga palavras de amor ao Senhor. E diga para Ele: muito obrigado por ter nos visitado hoje aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença, Jesus. E deixa o céu descer sobre mim. Deixa o céu
descer sobre a tua igreja. Deixa o céu descer. E já desceu sobre a tua vida nessa noite. Aplauda bem forte a Jesus.